rapaziada que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sou o Ouro, tamo junto de novo para mais esse vídeo, o segundo vídeo da nossa série, o que você deve observar quando você for comprar o seu carro usado. Nesse vídeo vamos falar a respeito da carroceria, quais os detalhes da carroceria do carro você precisa observar para que você faça uma boa compra do seu usado. Vem comigo. Muito bem. Primeira coisa que você precisa observar na carroceria chama-se capô. O capô ele é uma das primeiras peças do carro que são atingidas quando tem uma colisão frontal aqui. Por isso, observe muito bem nessas quinas que o capô tem, se essas quinas não estão empenadas, entortadas, se elas estão bem retinhas, tá vendo? Porque tudo isso é indício de funilaria mal feita. É verdade. E aí, então, esse capô foi recuperado por causa de alguma colisão. Um outro ponto que é muito importante observar no capô é os parafusos que fixam ele. Se você observar bem, esses parafusos estão originais, não tem sinal aqui de chave que pegou e apertou ele aqui, soltou e apertou. Isso é muito importante. Parafuso bicado, parafuso lascado, é sinal de que o capô foi removido ou teve uma colisão muito forte. É verdade. Então, da mesma forma como é o capô, também é aqui nesses parafusos aqui que seguram aqui o paralama e também aqui no painel frontal. Observe muito bem se não tem sinal de repintura ou se tiver algum parafuso, se os parafusos já foram mexidos ou não. Isso é muito importante para saber se houve uma colisão frontal aqui e foi necessário então fazer a troca ou reparo aqui do painel frontal. Uma outra peça bastante importante é as longarinas. Observe lá no fundo se existe sinal de empeno nessas longarinas ou sinal de repintura. Se existir, é porque já houve uma colisão no carro e isso aí deve influir na sua decisão se vai mesmo levar esse carro ou não. Ou também se o dono está dizendo que não teve nenhuma batida e você observa esses detalhes que comprovam que houve sim uma batida. É mesmo, é? Observe também aqui, ó, nas saídas de porta. Veja se não tem sinal de repintura nas saídas de porta ou sinal de funilaria, lanternagem mal feita. Isso mostra muito bem o que esse carro passou desde quando ele foi comprado até chegar aí na sua frente para você fazer a compra. Observe essas linhas, se as linhas elas estão bem retas e estão de acordo com o design do carro. Isso é muito importante porque tem muito funileiro e pintor que, apesar de todos os esforços, não consegue deixar o original igual era antes. Então sempre vai ter um defeitinho mostrando que houve uma repintura nessa região. Observe também esses selos, né? Os selos que mostram aqui o ano de fabricação, o número do chassi. Esses selos são muito importantes para que denotam a originalidade do carro. Aqui, ó, todas as linhas estão originais. Isso aqui é muito importante observar também. É claro. Uma outra dica que é muito importante citar também é as linhas do carro. O que são as linhas do carro? É o vão aqui entre as peças, né? Aqui é o capô, aqui é o paralama e aqui é a coluna de porta. Por exemplo, observe que essas linhas, elas são iguais. Não começa mais grosso aqui, termina mais fino aqui, ou a altura, né? Não fica, aqui não está mais alto do que aqui, né? É tudo na mesma altura, no mesmo nível aqui, ó, cada peça dessa. Isso mostra que o carro ainda está original. Quando tem alguma colisão, teve alguma batida, essas linhas elas não ficam iguais, né? Ou fica mais, pode ser até que não tenha diferença de altura, mas ou fica mais grosso ou tá mais fino. Então essa grossura de linha aqui, ó, denota que não teve nenhuma batida aqui. Também aqui, ó, na junção do para-choque, tem para-choque aqui que não dá alinhamento algum, né? Principalmente aqui no farol. Observe que está bem preservado toda a linha do farol. Quando existe uma batida aqui na frente, o para-choque ele fica muito amontoado aqui em cima do farol, ou o farol fica para fora, o para-choque fica para dentro. Então tudo isso demonstra que o carro não está no alinhamento correto e mostra que houve alguma colisão. Eu não sabia. Um outro ponto que é muito importante citar é a textura da pintura. O que seria essa textura da pintura? Uma pintura original ela vai ter uma textura. Observe aqui o nível do brilho. Estão vendo que a pintura está brilhosa, né? Aqui nós estamos no paralama. Eu vou passar agora para a porta. Tá vendo que a textura do brilho não mudou?
Isso quer dizer que não houve repintura nem nessa peça e nem na porta. Quando existe uma colisão, a peça que houve a colisão precisou ser pintada. Normalmente essa textura muda. Então a gente descobre que a peça foi repintada por algum motivo. Então é motivo de investigar se foi uma batida e também um motivo para você barganhar o preço, visto que o carro tem peças repintadas, ou seja, já houve colisão. Observe também se aqui nessas partes de baixo já tem pontos de ferrugem. Normalmente essa parte é a parte mais afetada porque recebe muita água, muita lama, muita terra da carroceria. Então normalmente começa a dar pontos de ferrugem aqui quando não tem alguma proteção, tanto na pintura quanto também quando já houve uma batida e o funileiro não conseguiu vedar todas as entradas e começa a entrar umidade aqui para dentro. Então é muito importante verificar isso também, porque ferrugem é sinal de que a carroceria está tendo ponto de umidade, e aí você vai ter que gastar com isso mais para frente. Observe se a carroceria não está balançando demais. Se ao balançar a carroceria balançou muitas vezes, é sinal de que os amortecedores não estão bons e aí você vai ter que gastar para efetuar a troca deles. Não me diga! Uma outra dica muito importante diz respeito aqui, pinças de freio e discos de freio. Pinça de freio e disco de freio que está com sinal de ferrugem muito grosso é sinal de que o carro ficou parado muito tempo e foi só dado uma maquiada aí e colocado à venda. Comprar um carro que foi parado há muito tempo é perigoso. Isso aí pode dar manutenção depois, bem na mão do comprador. Ou será que não? E aqui dentro do porta-mala, observe aqui bem na quina aqui do para-choque se não há sinais de repintura. Dificilmente um funileiro vai conseguir entregar esse resultado aqui. Vai haver sinais de repintura. Da mesma forma, é aqui no step. Essa quina aqui, dificilmente um funileiro vai conseguir entregar um resultado tão certinho dessa forma, e você vai ver que houve manutenção, houve repintura, houve funilaria e o carro sofreu alguma colisão. Uma outra dica diz respeito ao para-brisa. Observe no para-brisa se não tem arranhados, também não tem trincas e nem reparo de trinca. Um para-brisa trincado, mesmo que esteja reparado, ele tem muito mais chance de dar problema do que um para-brisa sem nada. E um para-brisa para trocar custa bastante dinheiro. Observe também as paletas, se elas não estão ressecadas, porque o uso delas ressecadas vai fazer com que estrague o seu vidro aí e você venha a ter que trocar ele depois, quando você tiver com o carro na mão. Que merda, hein? Sabia não? Muito bem, espero ter ajudado a todos com todas essas dicas que vocês podem usar quando vocês forem comprar um carro usado e possam aí fazer uma boa compra. Se vocês gostarem então desse vídeo, já deixa o like, continue inscritos aí no canal. E esse foi mais um vídeo do canal Cheque Teu Garagem, canal que te dá dicas de como você pode comprar o seu carro usado dentro da sua própria garagem.